E no caso do gestor? A gente tem uma parte da nossa audiência que faz gestão da equipe comercial, né? Os donos dos negócios, inclusive, os empreendedores. Para essa parcela da nossa audiência, né? Como gestor, que estratégias a gente pode usar na gestão da equipe para fazer com que eles atinjam os indicadores que nós precisamos como empreendedores, como gestores de vendas? Exatamente, né, cara? De novo, né? Você olhar o seu painel de indicador, né, e Tá. entender. Beleza, o que foi bom no mês passado? Olha lá o seu painelzão do mês passado. Pô, faturamento batemos, é, mix de produto batemos, positivação de cliente batemos. Ok, onde a gente falhou? Pô, desconto médio. Né? Então faz uma campanha de desconto com seus vendedores. Né? E de novo, como o Denis falou, explica por que não pode dar tanto desconto. Né? Porque se você chega e fala assim, ó, tá cortado o desconto, os caras vão falar assim, ó, se a gente não vender esse mês, já tá pronta a desculpa, Uhum. né? Não pode mais dar desconto, você arcou com o risco, cara. Você cortou o desconto, a gente não vendeu mais, né? Então, sempre faça a gestão da forma correta. Beleza, galera, senta todo mundo aqui, ó, tá aqui os nossos indicadores, a gente já bateu todos. Falta a gente melhorar aqui, ó, desconto médio. A gente precisa bater, né? Ó, tá 8%, a gente tem que estar no máximo 5%, galera. Então vamos trabalhar. Ao invés de oferecer direto 8%, passa com 5%. Fala pro cara que você só vai conseguir dar mais desconto para ele se ele aumentar o mix. Então, escolhe quais são os indicadores, Boa. né? Que você vai precisar que esses vendedores trabalhem dentro desse mês. Então, beleza, a gente vai aumentar aumento de mix, aumento de quantidade, sei lá, e reduzir desconto. Então você fala pro cara, ó, pra gente bater esses três, você vai falar o seguinte, ó, se você comprar até tantos itens de mim, eu consigo te dar 3% de desconto. Se você comprar X itens a mais de mim, eu consigo chegar no 5%, né? E se Tá. você comprar tantas caixas de mim, né, eu consigo fazer assim, assim, assado para você. O que você está fazendo? Você está moldando, né? Porque se você deixar fazendo gestão de carteira, seu cliente vai tirar pedido sempre igual todo mês, Sim. né? E às vezes ele vai Perfeito. diminuir, porque ele, pô, ficou um negocinho estocado ali, ele teve um mesinho pior, ele não quer comprar tanto. Você fala, cara, se você não comprar X caixa, eu não consigo manter esse preço para você. Se você não comprar dessa forma, né, não vou conseguir dar aquele benefício, aquele incentivo aqui, não vou conseguir bonificar você. Então, você vai trabalhando, né, que os vendedores façam a oferta de uma forma que os indicadores sejam batidos, né, e trabalhar com planejamento. Né? No começo do mês, o vendedor já sabe quanto ele vai vender, do que para cada um dos clientes dele, porque você está fazendo gestão de carteira, você já sabe o que eles compram, não é, Denis? Como que vocês Perfeito. fazem essa parte de planejamento, por exemplo, lá no Nutricom? Bom, na Nutricom, como que a gente faz, né? Todo começo de mês, até no máximo dia 2, a gente tem uma reunião com os vendedores, né? E aí eles já sabem quanto cada um tem para vender em valor, tá? Então a gente também tem, até puxando um pouco do que o Dani estava explicando, de puxar 3, 4 itens, né? Então, hoje todo mundo conhece, né? A curva ABC da empresa, né? Aí na Nutricom a gente desenvolveu a curva XYZ. O que eu faço? No final de todo mês eu puxo um relatório, sei lá, a Nutricom tem 84 SKUs, né? Então eu pego lá os 10 itens que menos venderam no mês, e aí eu estipulo uma meta para a equipe, né, toda, fazer a venda desse produto, desses 10 itens, né? Então, assim, todo mês eles vão ter uma meta diferente para ser atingida nesse determinado item. Então, aí é um indicador novo a cada mês. Então, além de uma meta de Tá. produto, de venda, né, ele tem uma meta de treinamento, então ele tem que dar treinamento para a equipe dos distribuidores. Então, a gente tem quais foram os clientes que foi dado treinamento no mês anterior, então eles já sabem quem que eles vão poder dar treinamento para esse mês, né? Quais os itens que os clientes compraram no mês passado. Então, a cada item cadastrado do cliente, né, a gente tem uma planilha, que eu comentei no começo do podcast, que foi feita com parceria com o Dani. Então, o vendedor ele já aponta quais foram os itens que o cliente introduziu esse mês. Então, o mês seguinte, ele tem mais X itens que ele pode introduzir. Então, o cliente que faz um pedido a cada 30 dias, ele sabe que no mês seguinte o cliente pode repetir o pedido do item que ele introduziu no mês anterior, e ele pode comprar um item novo Tá. esse mês. Então, os vendedores eles já saem de uma reunião dessa com tudo traçado. Ele já sabe o que ele tem que vender, que não vendeu no mês passado bem, por N motivos.
a sazonalidade do produto, enfim, já vendemos muito no mês anterior, esse mês ele caiu a venda por algum motivo, então é bom a gente ter essa análise de mês passado vendeu tanto desse item, agora diminuiu. Aí eu já falando mais por gestão da equipe, né? O vendedor ele vai olhar mais a carteira dele, né? Se o meu cliente comprou bem naquele mês esse determinado item, esse mês ele não comprou, por qual motivo? Eu dei desconto no mês passado, mas esse mês agora aqui a diretoria baixou o desconto, igual o Dani estava falando. O que eu vou fazer para vender mais nesse cliente? Então, voltando um pouquinho ainda, a questão de gestão de carteira, quando você faz um atendimento específico para o cliente, um atendimento exclusivo, você sabe como lidar com aquele cliente, tá? Eu dava desconto para ele, mas eu vi que eu consegui diminuir um pouco o desconto dele por conta de uma ordem, vamos colocar assim, da diretoria, que isso daí é normal acontecer, tá? E aí, qual é a função do gestor e do vendedor? É traçar uma nova forma de vender no cliente a mesma quantidade e, obviamente, aumentar. Qual é essa forma? Aí é que cabe cada vendedor traçar a sua meta com o seu cliente, obviamente, e com a ajuda do gestor. Né? Então, esse cliente aqui, ele consegue comprar mais, se ele comprar um volume grande nesse item aqui, eu consigo dar um desconto um pouco a mais. Então, a média é 5, eu vou dar um desconto de 7, mas ele está comprando o dobro do que ele compra, geralmente. Entendeu? Então, o que utilizamos hoje na empresa é basicamente isso. É você analisar o cliente e ver o que você pode fazer para aumentar nesse cliente. Então, toda reunião que a gente já sai com essa parte de estratégia por cliente já traçada. Até mesmo campanha, que eu não comentei anteriormente, hoje a gente trabalha com bastante campanha de venda, né? Então, geralmente a gente pega uma média do cliente, vamos estipular uma campanha bimestral, por exemplo. Então vamos fazer um crescimento de 10% no bimestre. Isso aí para determinados produtos, principalmente produtos que têm validade, né? 10% de crescimento dentro de 2 meses é bastante coisa. Então a gente já estipula isso antes com o cliente já está ciente que ele vai ter que comprar um determinado valor no começo do mês, então ele já se planeja para comprar, então o próprio vendedor já tem isso certo, que o cliente ele vai comprar X dentro dos 2 próximos meses, né, ou considerando o mês que está vigente, então ele vai ter uma noção, se o cliente fechou uma campanha de 60 mil, ele sabe que a meta dele é 200, ele sabe que 30 mil pelo menos ele tem esse mês, só que isso é importante o vendedor saber como que o cliente dele vai lidar com isso, porque 60 mil eu posso ser dividido em diversas formas, eu posso comprar 2 de 30, um de 20, um de 40, um só de 60, então o vendedor ele tem que saber isso, ele tem que saber se o cliente dele compra uma vez por mês, se ele compra 2 vezes por mês, entendeu? Então essa gestão de carteira, eu acho que na minha visão é a coisa, a parte mais importante da venda, o vender por vender, o tirar pedido, não é o importante, é você fazer com que o cliente compre naturalmente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Dani no longo do treinamento, é você vê a compra do cliente vindo automaticamente. Você olhar, você vê que você bateu a meta e você estipular a meta mestre, né, pra galera, que a gente tem a nossa meta mestre lá na fábrica, e você vê que a galera bateu a meta antes do mês acabar, né? Então, são 5, 6 dias antes do mês, a galera toda com a meta batida, e aí você fala assim, vamos tirar o pé? De jeito nenhum, porque é aquilo, você analisa melhor a sua carteira, se aquele cliente lá que eu cobrei ele falou que ia passar pedido, eu vou ficar enchendo o saco dele, porque a gente também tem que olhar o lado do comprador, né? Eu vou olhar agora como um vendedor, eu tenho que olhar, eu tenho que ver, se eu ficar enchendo o saco desse cara, é bem capaz ele fazer pirraça comigo, e ele não comprar, e comprar no dia 1º, por exemplo. Então, a gestão de carteira, isso a gente conseguiu analisar de uma forma muito boa, a meta batida antes do dia 30, né? Isso daí pra gente foi um divisor de águas muito bom. Então, isso daí é bem legal pro pessoal analisar. Muito bom, cara. E assim, para agregar na nossa discussão aqui, eu acho que trazer um insight, né, da liderança, do gestor, do dono da empresa, é criar uma rotina comercial, né? Você vai ter reunião semanal, quinzenal, mensal, você vai ter uma cobrança de um indicador específico na semana versus quinzena versus mês.
as pessoas elas acabam ignorando isso, né? O poder da rotina. Porque Perfeito. se eu sei que eu vou ter uma reunião, por exemplo, com o Daniel, meu sócio, na segunda-feira, e ele vai me fazer a mesma pergunta que ele me fez na segunda-feira que passou, né, eu já me preparo para isso, eu começo a me cobrar antes. A rotina é extremamente importante para o profissional de vendas e principalmente para o gestor também, né? Para ele você ver uma evolução, você precisa enxergar dentro da rotina o passo a passo para você chegar na evolução que você quer. Né? Perfeito. Óbvio, se você olhar 3, 4, 6 meses, né, você vê uma puta evolução. Agora, ela acontece como? Dia após dia, Diariamente. melhora por Dia após melhora. dia. Eu vou aumentar o mix devagarzinho, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. O cliente Perfeito. do outro lado, né, o dono da pastelaria tem que confiar em mim. Eu não construo confiança no primeiro contato, eu construo confiança em todos os contatos. Então, acho que esse é um insight para o gestor. Entender que é obrigação dele criar essa rotina, né, e tocar a equipe, fazer a gestão da equipe em cima dessa rotina. O vendedor não pode ficar surpreso. A gente tem um cliente aqui no Super Vendedores, né, que um dos maiores problemas é que a direção da empresa, ela muda. Olha só que loucura, cara. Ela muda o sistema de cobrança dos indicadores na reunião mensal. Então, se nessa reunião a gente cobrou, por exemplo, que os gestores trabalhassem os bottom performance, né, os 3 que estão ali no ranking de vendas por último, na próxima reunião, ao invés do diretor perguntar do trabalho que foi proposto para o desenvolvimento, o cara fala assim, mas agora eu quero aumentar o mix de produtos. Só que ele esquece de tocar naquele assunto o trabalho não tem continuidade. De jeito então, nenhum. todo mundo fica com medo, porque fala assim, o que o cara vai tirar da cartola dessa vez? A meta é dar fumo em todo mundo, né? É aquela reunião que todo mundo apanha, né? O cara entra na sala de reunião encostado na parede, sabe? Exato. Cara, isso não é Chega saudável armado. pro vendedor, Não é. pro gestor. Isso de forma nenhuma é saudável, né? Então eu acho que esse é o ponto. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!